Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. E no episódio de hoje eu vou fazer uma dupla análise ao primeiro volume da série Peter Pan e também ao primeiro volume da série Armazém Central. Estou a juntar estes dois livros num só vídeo, uma vez que eles têm a particularidade de ambos terem o Régis Loisel, que é um artista francês de renome e conhecido aqui em Portugal, por trás da conceção destas obras. Falando primeiramente do Peter Pan, é uma adaptação do próprio conto original do J.M. Barrie, que é um escritor escocês que escreveu originalmente o Peter Pan, e então temos aqui uma adaptação, e como disse no próprio primeira página, uma adaptação livre desse conto escrito pelo Barrie. Aqui o Loisel assume tanto o argumento como a arte, e temos então a sua interpretação desse livro. Podemos perceber claramente que é uma adaptação muito mais próxima do original, apesar de eu não ter lido, do que propriamente a adaptação do Walt Disney. O Walt Disney, quando adaptou o Peter Pan ao filme, criou uma versão muito mais alegre, muito mais voltada para as crianças, uma versão até muito mais açucarada, e aqui temos uma versão que se aproxima então ao original e claramente podemos ver que é uma história triste, uma história de tragédia, e que, digamos, subverte muito as expectativas de quem apenas conhece o filme do Walt Disney e não conhece o original do Barrie. Particularmente na altura, quando estava a pensar comprar a obra, fiquei um pouco de pé atrás porque não sei se iria gostar muito do Peter Pan, porque também tinha essa noção do filme, mas quando percebi que é uma interpretação completamente diferente, fiquei logo rendido a esta abordagem e comprei o primeiro volume. Aqui a história passa-se no final dos anos 1800, é uma história que se passa em Londres, e Londres é o nome do primeiro volume, que será uma coleção em 6 partes, e podemos então perceber que a história é contextualizada numa Londres completamente imunda, com problemas de saneamento. Dá para ver animais por todo lado, dá para perceber essa pobreza, dá também para ver essa pobreza de espírito das pessoas. As ruas estão cheias de mendigos, estão cheias de prostitutas, e então é uma Londres que é muito má para o protagonista, que é o próprio Peter Pan. Mas a história eu acho que abre de uma forma muito interessante, porque temos o Peter a falar com as crianças de um orfanato sobre o quão boa a sua mãe é, como ele fala da sua relação com a sua mãe, que ela é muito adorável para ele, que o trata muito bem. E depois, quando percebemos que ele vai para casa, e quando chega a casa a realidade é completamente diferente. Nós percebemos que o seu pai desapareceu e que a sua mãe é uma bêbada e que não gosta dele, que lhe bate, e quando ele chega à sua casa, depois de passado de muito tempo, já numa fase profunda da noite, a mãe obriga-o a voltar à cidade para arranjar álcool, porque se ele não conseguir, ela diz que o mata. Então podemos perceber que esta história tem um lado muito mais psicológico, e um aprofundamento na personalidade das personagens que eu achei muito interessante e que dá uma profundidade ainda maior ao argumento. Podemos também perceber noutras situações que, por exemplo, quando ele chega ao bar, todas as pessoas se metem com ele, e ele, como não tem dinheiro, como é muito pobre, tem de fazer sexo com uma prostituta, devido a essa pressão das pessoas para conseguir essa garrafa de álcool. É uma história que é muito triste, muito trágica, mas podemos também perceber por outro lado que ele tem uma pessoa que o apoia, que é o Sr. Candle, que ele fala sobre o seu pai, que também noutra cena do livro lhe dá de comer. Então podemos perceber que, por muito má que seja todo esse contexto e que essas pessoas sejam opressoras para o Peter, ele ainda tem ali digamos, uma âncora em que o ajuda psicologicamente, que é esse Sr. Candle. Este primeiro volume ainda é uma fase muito inicial da história. Podemos primeiramente perceber todo esse contexto, a relação que o Peter tem com a sua mãe, com outros personagens, mas também é neste volume que conhecemos a Fada Sininho, e toda essa história começa, e já na parte final nós vemos também o Capitão Gancho, e o final dá claramente o setup para o próximo volume, que já tenho ali, mas que ainda não li, e que eu gostei muito. Enquanto o primeiro volume acho que é um volume que vende muito bem a proposta deste Peter Pan, e que me agradou muito. O argumento é fantástico
e a arte também é uma arte que é muito rabiscada, na minha opinião. Acho que nem toda a gente irá gostar, mas transmite, na minha opinião, claramente toda a vibe da história, todo esse clima de tragédia das ruas de Londres, da prostituição, da própria pobreza das pessoas, e eu gostei muito, é uma coleção que vale muito a pena. Falando da publicação disto, estes volumes não eram inéditos aqui em Portugal. A Bertrand, nos anos 90, tinha lançado o primeiro e o segundo volume, depois desistiu da publicação. A Booktree fez o lançamento dos volumes 3 e 4, e a partir daí nunca mais recebemos os volumes 5 e 6 que fechavam a série. Agora, neste ano de 2021, a ASA, em parceria com o Público, estão a fazer um lançamento quinzenal da série. Já saiu, na altura da gravação deste vídeo, foi a semana em que saiu o segundo volume, e ainda irão sair mais 4, e se vocês tiverem a oportunidade e se estiverem interessados, comprem esta série porque vale muito a pena, e o preço também é de 10,99, acho que é um preço que quinzenalmente não pesa muito na carteira, e para a qualidade do livro vale muito a pena. Vamos ver que é acabamento em capa dura, papel brilhante com boa qualidade, a legendagem também parece-me estar muito boa, bem com uma balonagem. E a nível de extras não temos nada assim de especial, só temos uma biografia do Régis Loisel, que é melhor do que não ter nada, mas acho que vale muito a pena esta coleção, por isso, se estiverem interessados, comprem. Falando agora do segundo volume, que é o Armazém Central, temos novamente o Régis Loisel na equipa criativa, só que desta vez ele não está sozinho, ele está com o Jean-Louis Tripp, que também é um artista, se não estou em erro, francês. E esta série também foi uma série que foi inicialmente publicada pela ASA, teve 3 volumes publicados aqui em Portugal. Entretanto, a ASA perdeu o interesse em continuar a sua publicação, e posteriormente a Arte de Autor assumiu a continuação da série com o volume, ali como vocês podem ver, do volume 4 e 5 reunidos num álbum duplo. Eles irão continuar a lançar os volumes inéditos em álbuns duplos. Iremos ter um que reúne os volumes 6 e 7 e depois outro que irá reunir os volumes 8 e 9. Mas a análise a esta série e deste vídeo não é aos volumes 4 e 5, mas sim ao volume 1, porque a Arte de Autor também anunciou que irá reeditar os 3 primeiros volumes que tinham sido publicados pela ASA e que já são bastante difíceis de encontrar. E a Arte de Autor então irá reeditar os volumes. Aqui temos o primeiro, que se chama Marie, que reúne o primeiro volume, e depois iremos também ter outro álbum duplo que irá reunir os volumes 2 e 3. Esta história passa-se em 1926, no Canadá, numa região, numa pequena aldeia que se chama Notre-Dame-des-Lacs, e desculpem pela minha pronúncia absolutamente horrível de francês, mas é uma história então que acompanhamos nessa pequena vila, e tem como protagonista a Marie. Logo no início das páginas nós podemos perceber que ela tinha um companheiro, que era o Félix, e que eles são donos do Armazém Central. No entanto, logo no início do livro ele está doente e acaba por falecer. Nós vemos o funeral do Félix. Vamos também começar a perceber a dinâmica da cidade, e este primeiro volume passa muito por conhecer a cidade, por conhecer quem mora nela, e perceber também as dinâmicas que há entre essas personagens. Aqui o grande dilema da Marie é continuar a manter o Armazém Central, porque o Armazém Central tem um papel fundamental para esta comunidade, ou seja, todas as coisas que chegam, seja comida, seja ferramentas, qualquer tipo de coisas, passa ali pelo Armazém Central, e então é um local em que se concentram muitas pessoas, em que ajuda também a cultivar essas dinâmicas entre as pessoas. No entanto, a história não se passa só no Armazém Central. Aos poucos vamos percebendo os núcleos da cidade. Temos, por exemplo, o padre, um novo padre que chega, e ele tem um episódio muito interessante em que ele vai ter com um carpinteiro que está a criar um barco, e esse carpinteiro, antes do padre começar a falar, diz que ele é ateu, que não acredita em Deus, e nem deixa o padre falar. E quando o padre fala, diz que ele não vinha falar sobre nada disso, que não lhe iria chatear a cabeça como ao padre anterior,
e que apenas lhe iria pedir um favor, e depois eles conhecem-se. O carpinteiro mostra-lhe o projeto do barco, eles começam a trabalhar juntos para esse barco, e então aos poucos vamos conhecendo melhor estes personagens. Por outro lado, a Marie, por exemplo, ela conduz uma carrinha e tem de levar um rapaz que partiu uma perna ao médico, e também conhecemos ainda mais pessoas desta cidade, e é muito interessante. Todas as situações são bastante cómicas até. Acho que, apesar de haver esse início um pouco fúnebre, é uma série que se pauta muito pela sua comicidade, e eu acho que é uma coisa que é fundamental para esta história, porque é uma história que não tem assim muita ação. Eu compararia esta série, por exemplo, com a série Mateo, principalmente o terceiro volume, que é um volume que quase que não tem ação e que poderá ser difícil para muitas pessoas ficarem interessadas pela série, por ser uma série muito monótona, mas claramente aqui dá para perceber que a proposta desta dupla é fazer um estudo de personalidade, das relações humanas, até a própria busca pela emancipação da Marie é uma coisa que é muito abordada aqui, e eu gostei muito. Mas agora, falando mais da parte da concepção da obra, que eu acho que é uma coisa absolutamente fantástica, é que tanto o Loisel como o Tripp, eles assumem o argumento e a arte de uma forma partilhada, ou seja, as ideias do argumento são dadas por ambos, e eu nem acho que isso seja o mais interessante desta obra, é mesmo a parte da arte, porque na primeira página deste livro, os responsáveis pela arte do autor colocaram uma página, e são os únicos extras, em que mostra como é que é feito esse processo criativo da arte. Primeiro podemos perceber que o Loisel faz, digamos, uma estrutura da página, ele faz um desenho, e um desenho até bastante rabiscado, como é o seu estilo, e depois o Jean-Louis Tripp faz desenhos em cima dessa arte. Eu não acho que seja um trabalho de arte finalista, porque eu acho que ele dá um corpo diferente à arte, porque ele desenha por cima, dá outras camadas, dá uns tons mais de cinza. Eu acho que é um trabalho fantástico. Depois as cores também são muito bonitas. Temos muitos tons de verde, porque também obviamente se trata de uma aldeia, e eu gostei muito deste volume. Estou ansioso pelo próximo, porque eu sei que no próximo chega à cidade um personagem que é completamente diferente das pessoas que vivem lá, irá mexer muito nas dinâmicas da cidade, e por isso vai ser uma série que eu obviamente irei continuar a trazer aqui para o canal, porque é muito boa. Falando só mais uma coisa que eu me tinha esquecido sobre a publicação desta obra, que é uma coisa que eu tenho de bater palmas à arte autor, porque eles, quando lançaram os volumes 4 e 5, ali naquele álbum duplo, os outros ainda não tinham sido reeditados, e então eles tiveram o cuidado de colocar numa página inicial um pequeno texto a falar sobre a sinopse e um pequeno resumo daquilo que tinha acontecido nos 3 primeiros volumes. E que, apesar de não ser a mesma coisa de que ler os livros, acredito que seja uma coisa fundamental para quem não consegue, ou pelo menos quem não conseguia encontrar os livros publicados pela ASA. Muitas vezes há essa dificuldade em encontrar livros antigos. Por exemplo, isso acontece com a série Mateo, em que a dos livros, por exemplo, optou por uma coisa diferente, que foi lançar os volumes inéditos apenas, e por exemplo não fizeram uma contextualização dos primeiros 2 volumes lançados pela Vitamina BD. Vocês, se estiverem interessados na série, podem carregar no cartão acima, que eu fiz uma análise a todos os volumes. É uma coisa que eu respeito, a edição, a opção da aula dos livros, mas eu acho que é muito mais benéfico aqui gastar uma página e colocar lá um texto de contextualização, porque acredito que muitas pessoas também pudessem desistir da série se não tivesse esse textinho a dizer o que é que se passa antes. Falando da edição, a edição capa dura, num formato um pouco menor do que o do Peter Pan, o papel também brilhante, a gramagem do papel também muito boa. A única diferença aqui entre um livro e o outro é a própria textura da capa, enquanto que o do Peter Pan
é com uma capa brilhante, este é com uma capa macia, com uma capa que até dá gosto de mexer na capa porque ela é muito macia. E outra coisa que também eu gostei muito foi o facto da lombada. Eu ainda não vi, nunca tive contacto com os livros da Asa, mas sei que ali a lombada do volume 4 e 5 e depois que foi continuada neste volume 1 mantém, digamos, a identidade visual da Asa, e isso principalmente para as pessoas que são assim mais picuinhas com essas coisas. Mostra também esse cuidado da arte de autor e esse conhecimento das obras publicadas aqui em Portugal. Mas se gostaram do vídeo, deixem like, comentem aí, vocês estão a acompanhar a coleção do Peter Pan, se gostam do trabalho do Loisel, e digam também se já leram o Armazém Central, se estão a gostar da série, se vão agora comprar a série toda porque ela será reeditada integralmente pela arte de autor. E não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações e passar nas nossas redes sociais de Facebook e Instagram, onde colocamos sempre artigos sobre banda desenhada, como análises escritas e também fotos de vários livros em que vocês poderão ver com mais cuidado. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.